Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai estar me assistindo. Só sei que hoje eu vou trazer algo muito especial e que eu vou deixar vocês bem assim empolgados. Hoje eu vou falar de pelo menos três sintomas que vai identificar a causa, assim, que você está desequilibrada, em desarmonia, né? E que você precisa urgente de um tratamento, ok? Eu quero iniciar falando, né, que eu tô meio sumida daqui da live, das lives, da telinha, eu ando bem ocupada, né? Meus dias têm sido bem intensos, bastante trabalho mesmo, mas eu recebi bastante solicitação, né? Perguntando quando que eu voltaria, quando que minhas lives voltariam, né? Quando eu voltaria a bater papo com vocês. Então, tô aqui, né, atendendo solicitações e com muito gosto, né? Eu gosto de estar assim junto com vocês, participando e, e recebendo coraçõezinhos, né? Olha quantos coraçõezinhos, isso é oração, tá? Gratidão por hora. Então, vamos lá? Tem três sintomas importantes. Opa! Ganhando presentinhos. Muito obrigada, Léo, Jaque. Eu quero deixar, assim, conversar, explicar para vocês ver, para ver se vocês se identificam, né, com isso. Eu quero saber, assim, pergunta no mínimo, você tem aquela sensação de peso, opressão constante, mal-estar, sabe aquela tontura, aquela vontade só de ficar deitado, sonolenta, ou sonolento, quero falar com todo mundo, né? Tanto as meninas como os meninos e identificar, gostaria que vocês se identificassem, né, com esta live, para que vocês possam, de repente, estar se cuidando, né, estar assim, se autocuidando, na verdade. Então, aqui, ó, sensação de peso ou pressão constante. O que que acontece? A pessoa sente como se carregasse uma âncora invisível. Sabe aquele peso, aquela sensação? Mesmo em momento de repouso. Quem de vocês nunca teve que levantar da cama, né? Ele tomar um analgésico porque estava com, assim, dores no corpo, mal-estar, cansaço. Quem nunca, né? Pode haver dificuldades para respirar profundamente, uma sensação de suor frio sem motivo físico. Sabe aquele mal-estar de verdade? Ou se não, quando você deita, que você dorme e tem dificuldade de acordar, aquela sonolência, aquele peso. Pois é. Esses sintomas costumam estar ligados a acúmulos densos de energia, né? Às vezes a gente passa por lugares, vai em lugares, né, estranhos, e a gente acaba, sabe aquela pessoa que a gente fala, esponja, né? Efeito esponja. Eu mudei de lugar, gostaria que meus amados São Miguel participassem da minha live também. Olha ele ali, né? Olha ele ali. Então, eu gostaria, assim, sabe aquele... Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu gosto que o São Miguel aparece comigo, junto comigo. Aí. Aqueles mal-estares, aquela indisposição, sabe aquela vontade de deitar, aquela sonolência que vocês não conseguem acordar?
Então, são pessoas tipo esponja, né? Que elas vão nos lugares e aquilo absorve. Não são as pessoas que absorvem a negatividade do lugar. É o lugar que suga a energia da pessoa, na verdade, né? Então, o que que nós temos aqui para dizer que pode ser feito, né? Essas energias são influências negativas de pessoas carregadas, pessoas que têm pensamentos negativos, pessoas que pensam negativos, que têm atitudes negativas, né? Ou se não, pessoas simplesmente bem sensíveis, né? Que não tem muito filtro. Então, as pessoas acabam absorvendo a negatividade de outras pessoas. Vamos supor que uma pessoa chega no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, né, na sua empresa, só que para chegar lá, você precisa pegar, às vezes a pessoa precisa pegar ônibus, metrô, trem e bicicleta e vai a pé. Bom, passando por diversos lugares e vai absorvendo, né? Esses lugares vão sugando a energia dessa pessoa. Sabe aquele meme que a pessoa vem vindo todo bem, né? Todo formoso, branquinho, de repente encosta aqui, vai escurecendo uma parte do corpo, aí vai escurecendo a outra, vai escurecendo a outra, que chega no final do dia a pessoa está acabada, né? Consumida literalmente. Essas pessoas ficam, recebem, né? São sugadas as energias nocivas dos lugares por onde ela passou, sugaram toda a energia dela. Então, essas pessoas precisam de um cuidado, né, especial, tipo banhos energéticos, acender vela para o anjo da guarda. Eu não tenho religião, né? Não sei, nunca falei com essa parte da conversei com vocês dessa forma. Mas eu sou uma espiritualista independente. Então, se eu achar que eu tenho que acender uma vela para o meu anjo da guarda, eu acendo. Certo? Então, acender vela para o anjo da guarda, fazer a oração para o nosso querido, né, e amado São Miguel, fazer orações de limpezas, banhos energéticos. Eu gosto, né? Eu particularmente eu uso sabonetes energéticos, né? Que tem as ervas, né? Todas necessárias para aquela limpeza que a gente está precisando naquele momento. Então, ou se não, pega as ervas in natura e faz o banho, né? Ferve a água, desliga, joga aquelas ervas lá todas higienizadas, é óbvio, né? Depois tampa, desliga a água, né? O gás, tampa e deixa esfriar. Depois coa e toma banho. É um banho maravilhoso. Mas tem a praticidade dos banhos, dos sabonetes energéticos, né? Que eu tenho no meu espaço, eu produzo, né, fabricado com as ervas todas preparadas, tal. Então, eu tenho essa facilidade, particular, porque eu vivo, né, eu preciso tomar banho energético todos os dias devido ao trabalho que eu faço. Eu lido com as energias das pessoas, eu lido com, assim, as ações das pessoas, as dores das pessoas. Eu sou uma prestadora de serviço que cuida das dores das pessoas, né? Então eu acabo sendo, né, sugada também. Não que a pessoa venha na maldade querer tirar minha energia, roubar minha energia, nada disso. É o fluxo natural desse trabalho, certo? Então, quando você tem essas sensações energéticas de que está sendo consumido literalmente, né? Que você não tem força mesmo para trabalhar. Tem gente que fala, é depressão. Tem outras pessoas que pensam, falam assim, é preguiça, né? A pessoa é preguiçosa. E não é, gente. Essa sensação é muito desconfortável, é demais desconfortável. E precisa ser cuidada, né? Então eu falei, a solução, ó, banhos com alecrim, arruda, sal grosso, sabonetes energéticos, limpeza de ambiente de defumação. Defumação pode ser feita com sal e mirra, né?
e a visualização para descarregar o peso. O que mais, assim, o incenso alivia bastante, tá bom? Mas eu uso também aqueles energizadores de ambiente, né? Tem os que limpam, depois tem os que trazem os benefícios, né? Trazem coisas, agregam energias que favorecem o dia, né? Atraem dinheiro, saúde, prosperidade e assim por diante. São produtos que a gente agrega aos tratamentos energéticos. Um outro sintoma, né? Um outro sintoma que as pessoas não percebem, né? Que é, que é efeito de negatividade, de pensamentos negativos, pessoas nocivas, né? Mas é emoções descontroladas, irritabilidade. Sabe quando aquelas pessoas que choram à toa, outras que gritam, né? Mesmo aquelas que dão risada, muita risada, começa que estão descontroladas. Isso daí é um sintoma clássico, né? De que ela está precisando de ser harmonizada e equilibrada energeticamente. Pois esse tipo de sintoma, quando nós baixamos muito o nosso padrão energético, nós acabamos atraindo talvez até espíritos, né? Que estão sentindo justamente essa energia, né? Ou querem só chorar, ou querem dar risada, ou ficam gritando, ou ficam desestabilizando o ambiente e a si própria. Sabe aquelas pessoas que chegam no lugar e de repente muda tudo, né? O pessoal tava feliz, parece que chega uma nuvem, né? Uma nuvem na cabeça dela e acaba deixando um ambiente todo descontrolado, um ambiente todo assim pesado, né? E as pessoas acabam que tem pessoas que não conseguem ficar, né? Acabam se retirando, sai fora, porque a energia daquela pessoa que chegou é tão densa e ela não percebe, né? As pessoas não acham que essa variação de humor, essa sensação, né, de irritabilidade, uma hora tá bem, tá nice, né? Na vibração muito gostosa, tudo tá bom. De repente aquela pessoa fica virada no giraia, né? Aí é complicado. Aí complica, porque o que acontece? Ela muda a energia do ambiente todo, deixa todo mundo, se ela está irritada, ela deixa todo mundo irritado, se ela está alegre, ela deixa todo mundo alegre também, né? Agora, se ela está triste, né, destoa do ambiente, de um ambiente de festa, um ambiente de reuniões, aí mexe com a energia de todo mundo. Também é preciso, né? Essas oscilações podem ser indicadas como assim desequilíbrios do chakra. Quando esses sintomas atacam dessa forma, quer dizer que um dos 7 chakras, dos principais, estão desequilibrados, estão sem, assim, não estão harmonizados, porque aqueles chakras eles têm que girar, são vórtices, né, que giram em harmonia e causa bem-estar, né, disposição, alegria, e a vida, o dia flui, a vida flui, as coisas acontecem, né, e tudo dá certo. Uma outra coisa que as pessoas não entendem, né? O que pode estar afetando ela numa condição dessa, numa situação dessa, é justamente sobre, né, os nossos corpos sutis. Vocês sabem, né, que nós temos mais do que um corpo, nós não somos só matéria, nós temos 7 corpos. E nós já vivemos, eu não tenho religião, né? Eu sou espiritualista independente, Rolípolis, né? Sou espiritualista independente, porém eu acredito na reencarnação, né?
Eu acredito que em vidas passadas vivemos muitas experiências nas quais sofremos ou tivemos alegrias ou perdas significantes ou cometemos algo, né, muito forte, né, ou de repente matamos alguém, roubamos alguém e a nossa alma carrega, né? Só que quando nós chegamos aqui, a nossa vida transcorre de uma maneira diferente. E nós temos a tendência, né? Porque Deus nos deu o esquecimento, né? E o livre-arbítrio. Quando nós esquecemos o que aconteceu, nós nos lembramos apenas de algumas sensações, né? Ou coisas que não acontecem na nossa vida. Às vezes a nossa vida não flui e nós não sabemos o que que é. De repente nós temos algum fractal de alma preso em alguma dimensão que precisa ser tratada. Está preso, viveu em algum lugar e ficou lá, né? Nós temos vários fractais de alma. São pedacinhos, né, da gente que está espalhada pela humanidade, aí, pelos planetas, pelas dimensões, né? Nós estamos vivendo na terceira dimensão, mas tiveram dimensões anteriores, inferiores e tem as superiores, né? Das quais nós estamos trabalhando para a gente alcançar esse momento, né, da quinta dimensão. Muitas pessoas já estão com um pé aqui e outro lá, né? Então oscila também por conta disso. Pessoas que têm trabalham com a espiritualidade, né, e vivem nessa sensação de mal-estar, cansaço, tontura, né? E a pessoa tá bem, tá com o pensamento positivo, tá com uma energia bacana, uma frequência, ó, top, né? Então aquela pessoa de repente sente aquele mal-estar, aquele peso, né? Aquela dor de cabeça insuportável. Ontem mesmo atendi uma cliente que ela se queixava muito, né? De dores de cabeça intensa, tontura e tava muito trêmula, né? Tava trêmula. E eu fiquei dando uma assistência a ela para que ela se sentisse melhor, porque é uma sensação muito ruim. Aí estavam acontecendo coisas, né? Assim, energéticas, negativas no ambiente de trabalho dela. Porém, também ela está em pleno desenvolvimento espiritual e ela é muito aplicada, né? Então ela faz todas as meditações direitinho, faz os tratamentos direitinho e ela está caminhando para a evolução dela. Então tem aquele choque, né, energético que ela está com um pouco lá, mas a gente acaba voltando para cá na terceira dimensão, porque nossa vida é no aqui e agora. Então quando a gente vai para lá e volta, a gente sente a densidade e aí sofre todos esses sintomas, toda essa irritabilidade, esse enjoo, mal-estar, né, nervosismo. A pessoa às vezes não tem controle, começa a falar alto, entendeu? Então a pessoa não fala, nossa, o que está acontecendo com fulano, né? Tá endoidou de vez. E não é, são descontroles emocionais, né, e energéticos que precisam ser trabalhados, precisam ser organizados. Como eu falei, tem que organizar, equilibrar, purificar, desobstruir os chakras, né? Cada um tem uma função diferente e cada um deles traz essa função, essa necessidade para a gente poder tá tendo equilíbrio. E se ele está desequilibrado, se ele não está, um deles está bloqueado, né? Ou todos estão bloqueados, o dia da gente não flui. Então nós temos vários sintomas que faz com que a gente fique mal, né? Nesse caso, eu indico, né? Meditação focada nos chakras. Eu vou dar um toque aqui. Quem mora perto da natureza, né, perto de montanhas ou perto do mar, para equilibrar o chakra, é só olhar fixamente assim para o horizonte, né? Você olha, respira fundo, faz aquela relaxamento, você respira fundo, solta, respira, solta e foca o seu olhar na linha do horizonte. É uma forma prática e rápida, né?
para conseguir equilibrar momentaneamente. Mas é óbvio que depois precisamos de outras coisas, né? Porque essas coisas acontecem diariamente, né? E a qualquer momento isso acontece. Nós podemos usar também alguns outros critérios, tipo usar pedras, né? Eu, por exemplo, já tenho separado minhas pedrinhas lá, né? Eu uso a hematita diariamente, nem tá aqui, tá, né? Tá guardadinha aqui, eu guardo no meu bolso secreto, né? Para ficar bem perto do meu chakra cardíaco. Então, eu uso hematita, eu uso óleo de tigre, às vezes tem a cianita, né? Tem algumas pedras que você pode usar para se proteger, né? Por exemplo, sai de casa de manhã, pega trem, ônibus, metrô, bicicleta, né? Vai no lombo do burro, passa por diversas situações. E como que eu faço? Vou chegar no trabalho toda daquele jeito, toda sugada, toda cansada. Então, vocês podem usar as pedrinhas, né? Em lugar próximo ao corpo, para proteger um pouco essas energias, que vocês sejam sugados dessas energias, né? Uma outra prática também para quem mora perto da natureza e tem, ou no quintal de casa tem uma árvore, tem um pouco de terra, né? Terra mesmo, ou que mora no litoral, que mora perto da praia, pisar na areia, pisar na terra descalço, né? Relaxar, se possível, cavocar um pouquinho, colocar o pé dentro da areia lá e fazer aquela respiração profunda, né? E tá pedindo, né, pro teu eu o superior, falar assim, eu preciso disso para mim, isso me faz bem, isso me equilibra, isso me acalma, isso me convida, é convidativo para a gente meditar e para a gente alcançar outras dimensões, entendeu? É maravilhoso. Caminhar descalça, pisar, ou se você não quiser caminhar, bota uma cadeirinha lá na terra, embaixo de uma árvore, né? Sinta aquela energia telúrica, sinta aquela energia que vai te trazer a força que você precisa e o equilíbrio. Outro sintoma que também é muito recorrente e que eu vivo recebendo chamados, né? Diariamente, eu sonhei com isso, acordei apavorada, né? Eu sonhei com aquilo lá, acordei assustada. E aqueles pesadelos, sabe? Aqueles sonhos pesados, aqueles sonhos fortes que a gente tem, que assusta, que faz com que a gente acorde assim, fora do, que tira a gente fora, completamente fora do eixo, né? Então, esses pesadelos frequentes, sonhos com pessoas desconhecidas, ou situações que deixam uma sensação de inquietação, né? Muito obrigada, Danizinha, obrigada pela ramalhete de flores. Eu estou adorando, eu só estou observando os corações e os presentes, várias rosas. Então, os sonhos são portais do subconsciente, né? E podem refletir interferências energéticas ou fragmentos de outras energias aderidas no campo áurico. Então, muitas vezes o sonho, ele pode ser, né, uma lembrança, né? Ou também você pode, né, quando nós, pessoas que têm preparos de desenvolvimento espiritual, a pessoa sai, né, durante o sono do corpo e vai fazer visitas, né? Às vezes a pessoa não tem esse Deus. Eu falei pessoas que têm preparos, mas tem pessoas que não têm preparos. E na hora que vão dormir, elas ficam pensando milhões de coisas, né? Lembranças, coisas do passado, mágoas. Então fica mexendo naquele baú de memórias negativas.
E aquilo fica, né, na mente, no inconsciente, no subconsciente, vai buscar, né? A mente consciente vai lá cutucar a mente inconsciente, subconsciente e traz para cá. E a gente acaba absorvendo as negatividades que aconteceram em outras épocas e que já foram curadas. Curadas assim, né? Porque estão na memória, se estão na memória, ainda existem, né, fragmentos negativos que fazem com que você acaba sentindo a mesma sensação, o mesmo medo, a mesma angústia, né? E que passou naquele momento. Às vezes pessoas que sofreram uma violência, assim, tipo, ou uma violência doméstica, mas já se livrou daquele traste lá e já resolveu a situação, está livre, mas mesmo assim está na memória. E a pessoa vive cavocando, né, buscando naquele baú e trazendo para a atualidade e acaba sofrendo, né? E desequilibra totalmente, porque o sonho é muito real. Eu senti na pele, eu senti, tive aquela sensação agradável, tive aquele mal-estar, parece que eu estava vivendo novamente, né? E isso porque eu já falei em outras ocasiões que existe uma linha imaginária. Imagina que para manter essa nossa energia, o nosso padrão energético sempre elevado. Então a gente tem que fazer pensamentos positivos para a gente não cair na negatividade e não absorver coisas que já passaram, né? E que ainda, como eu falei, né, na outra que eu identifiquei, é o fractais de alma, né? Eles estão presos em algum lugar. E quando nós removemos, né, mexemos nas memórias, o que acontece? Nós vamos buscar essas lembranças e vem com tudo. E isso atrapalha, né? Mexe com a nossa energia, mexe com o nosso emocional, com a nossa realidade, né, de hoje, porque são coisas que já aconteceram, que já foram resolvidas, entendeu? Então é por isso que existe a doença chamada depressão. São pessoas que insistem em remover memórias de coisas que já passaram, né? Que precisa limpar essa energia do mental e vir em paz, né? Acreditar no melhor, que o melhor está por vir, porque o futuro é ansiedade, o passado é depressão. Nós temos que viver o presente, que o presente eu vivo assim ao momento de cada vez, um dia de cada vez. Nós precisamos encontrar essa paz interior para nós nos mantermos equilibrados, né? Enquanto isso, uma sugestão para quem sonha muito, quem tem muito pesadelo, eu costumo indicar o seguinte, né? Coloca na altura que você dorme embaixo da cama, no chão, um copo com água e sal, né? Para afastar a negatividade, porque, olha, pensa bem, quando nós sonhamos coisas ruins, né? Nós acordamos de que forma? Assustados, com medo, né? Achando que tudo vai acontecer novamente, ou que algo terrível que nós vimos no sonho e nunca vivemos uma realidade. Tem uma cliente que sonha muito com cobra, muito com cobra. A cobra tem significado, né? Eu nos meus estudos, eu, assim, a cobra, para mim, tem dois significados. O tradicional, né, que todo mundo fala, cuidado, que cobra é traição, né? Você vai ser traída, você está sendo traído e tal. E outra é uma fonte de energia, a cobra, entendeu? Então, quando a pessoa sonha, né? Quando a pessoa sonha e aparece uma cobra, você precisa estudar a situação para ver. Olá, Joab, boa tarde, que satisfação em tê-lo com a gente mais uma vez. Continuando, né? A
se ela tá, às vezes a pessoa está tão sem energia, e a cobra ela vem, né, para nos fortalecer, energizar, né? Na religião, na Umbanda, existem orixás que são representados pela cobra, né? Então eles não vêm para prejudicar, eles vêm para nos ajudar, né? Para nos fortalecer, para nos mostrar que energia, tanto muito, eu não tô hoje com o meu anel, porque eu tenho um pouquinho calor, eu tô com a mão um pouquinho inchada. Eu uso muito anel de cobra. Quando a cobra, a cabeça para cima, assim, se for um pingente, ela tem que estar voltada para cima, que é energia, né? É para energizar. Quando a cabeça da cobra está para baixo, é sinal que você está se protegendo, né? Isso, eu olho o lado que eu sou, assim, tipo, o lado esotérico. Eu não vou pelo místico, né? Que a cobra é traição. Pode até ser, mas se você sonhar com uma cobra e achar que você vai ser traída, você está atraindo aquela situação para você. Então eu escolhi, né, pensar, né, que a cobra ela vai me trazer benefícios, ela vai me energizar, eu vou ficar fortalecida com a energia da cobra. Então não temos por que assim temer quando sonhamos. Então não temos que absorver aquela negatividade do medo, né? Que automaticamente, quando nós sentimos medo, nosso padrão energético baixa, cai, né? E entra tudo o que nós tememos, entendeu? Nós não podemos fazer de um sonho uma realidade, né? Um sonho, tem um sonho premonitório, tem vários tipos de sonhos. Eu estou falando de sonhos comuns, eu não estou especificando nenhum, entendeu? O que eu quero explicar é que nós temos aquela linha imaginária e que você tem que manter o pensamento elevado para a sua linha, a sua energia subir, né? E se você cair, né? Por exemplo, eu costumo dizer, né, para os meus alunos em aula, a pessoa caiu na energia, foi parar no menos 7.777, negativo. Porque nós temos que estar no positivo sempre, né? É uma forma de estar explicando, é uma forma da gente estar mostrando que existe a nossa forma de pensamento é que fazem a nossa realidade. Então, aqui eu já falei, né? Tome banhos de água salgada, sal marinho, sal grosso. Os sabonetes energéticos funcionam muito. Eu produzo sabonetes com ervas super preparadas, energéticas, né? As ervas são elaboradas, energizadas, purificadas, emantadas e é tudo preparado que funciona muito bem. E banhos normais, né? Banho de sal grosso, banho com ervas, tal. Banho com. Não podemos esquecer que o sal é muito poderoso, né? Quando fazemos banho com sal, nós tiramos todas as energias, tanto as negativas como as positivas também. Então, uma dica, né? Quem chega em casa cansado, tal, eu vou fazer um banho de sal. Faz o banho de sal, mas prepara um igualzinho, só que de açúcar, tá? Porque o açúcar vai trazer os benefícios, o açúcar acalma, o açúcar traz alegria, traz proteção e prosperidade, tá? É um banho muito simples que vocês podem estar tomando de imediato, rapidamente, tá? Assim, eu tô em casa, tô chegando em casa, tô muito cansada, né? Estou exausta, não dá tempo, não vou, onde que eu vou achar erva agora? O que que eu vou fazer? Mas sal e açúcar todo mundo tem. Não precisa ser sal grosso, pode ser sal de cozinha mesmo, tá? Pode ser sal de cozinha mesmo. Aí coloca lá, pega 3 punhados, não é punhado, que o punhado enche, a impressão que dá é que enche a mão, né? Aqui com as pontas dos dedos, 3 potinhos, né? 3 punhadinhos, né? Com as pontinhas dos
dentes, coloca na caneca, eu ponho água de chuveiro e já tomo, já dá aquele alívio, em seguida eu tiro todo aquele sal do corpo, isso depois do banho de higiene normal, tá? Faz o seu banho, bonitinho, aí depois você faz o banho de sal e depois coloca os 3 punhadinhos de açúcar, tá? Lembre-se, assim, de colocar, né, que nós recebemos, né, coloca com a mão direita, tá? E sempre que você for fazer o banho, para doar, você vai estar se doando, mesmo quem não tem essa facilidade, dá um jeito de fazer com a mão esquerda, porque é a mão esquerda que a gente recebe, né? São os benefícios vêm através da mão esquerda, ok? Então, aqui eu tenho outras sugestões, energizador, incenso de lavanda e eucalipto para limpar o ambiente, né? E energizadores líquidos para limpeza e harmonização de ambientes também. É o que eu falei, né? Tem que limpar o ambiente. Tem uma dica que eu dou também quando as pessoas falam, eu tô vendo sombra, né? Eu tive uma cliente que através da câmera de segurança ela via passar o vulto, ela estava sozinha, ela morava num apartamento. É mais complicado de entrar alguém no apartamento, né? Mas ela não via a pessoa, ela via só aquela sombra escura passando para lá, para cá, e ela ficava apavorada, né? Quem gosta, né? Aí ela pediu ajuda, né? Ai, Rô, o que que eu faço? Aí eu pedi para ela fazer uma mistura bem simples, que eu colocou assim, tipo, falei, coloca numa garrafa maior ou num recipiente, mistura cravo, anil, né? Que o cravo, espíritos negativos detestam o cravo, detestam. Quer fazer, quer se proteger, faz banho de cravo. Ou coloca uns cravinhos dentro do bolso, do bolsinho, assim, igual o alho, né? Coloca se não tem os cristais, o dente de alho ajuda bastante. E então eu coloco anil, cravo, eu costumo usar alfazema também, né? Quem não gosta, tem pessoas que não gostam do cheiro, mas eu ponho alfazema e tal e coloco álcool e água e faço aquela mistura. E depois eu coloco no energizador, né? Na garrafinha lá e vou espargindo em todo lugar. É importante jogar nos batentes da janela, das portas, né? Que é onde que ficam grudadas as energias negativas. É interessante, que eu falei também, precisa pôr sal grosso, é muito importante, sal grosso. Então, depois da limpeza física do ambiente, pode sim colocar num balde com um pano e passando e limpando do fundo para a porta, lá para a rua, né? Vai levando para fora aquela energia e vai limpando. Outra coisa que eu costumo usar muito também, que é muito legal, que a negatividade detesta também, foge, é a cânfora. Só que eu não acho aconselhável, assim, quem tem medo de mexer com fogo e tal, então eu não indico. Mas a cânfora, ela dá, assim, uma defumação incrível dentro de casa, uma limpeza incrível. Você vai passando, eu tenho uma panelinha, deixei só para isso, porque ela queima, né? E vai colocando aos poucos, vai com uma mão, segura uma panela com uma mão, com a outra, depois que já acendeu, conforme vai queimando, vai jogando as pedrinhas de cânfora e vai queimando em cada canto, em cima da cama, no lugar onde dorme, sabe? Se você é casado, tem seu companheiro, sua companheira, passa no seu lugar, passa no lugar do companheiro, da companheira, passa atrás da porta, banheiro, em todo lugar. Vocês vão perceber que onde vocês passarem que a energia tá ruim, tá pesada, vocês vão perceber que aquilo vai ficar que nem uma fuligem, né? A cânfora faz isso, fica um tipo de uma fuligem quando tem energia negativa. Quem tem chão branco, faça isso antes da faxina, porque o chão fica daquele jeito, né?
Quando tá ruim a energia, ela limpa, limpa, queima, queima. É maravilhoso, é maravilhoso. E essas dicas são dicas práticas, né? Dicas simples que a cânfora vende na farmácia, o sal, açúcar, todo mundo tem em casa, né? Uma vela para o anjo, uma vela branca para o anjo da guarda, para o São Miguel pode acender vela branca também. Quem quiser acender a vela azul, azul bique, né, para ele, pode acender. Faça a oração de São Miguel, a canção de São Miguel que protege. Essas orações, essa oração de proteção de São Miguel, eu costumo indicar até para a criancinha, porque até os 7 anos as crianças eles enxergam, né? E tem criança que não enxergam a espiritualidade, deixa eu completar. As crianças normalmente, graças a Deus, enxergam. Então, eles têm essa visão espiritual. E eles se assustam, né? E não dormem, crianças acordam berrando, chorando, desesperadas, né? Muito assustadas de verdade. Então eu ensino as mamães, né, a colocar, em vez de colocar boi, 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 boi da cara preta, né, que vai assustar mais ainda a sua criança, coloque a canção de São Miguel, que é uma canção de proteção e que as crianças adoram, adoram. Tem um bebê que essa minha cliente, ela me acompanha, ela fala, Rô, eu ainda coloco a oração, ele não dorme, o menino já tem 7 anos. Uma vez ela estava na internet, ai, meu filho não dorme, ele tem 2 dias, 3 dias, ele chora muito, tudo. Aí eu peguei e chamei ela no... pro circular. Vou falar para você, eu já vou te falar, Joab. Tem até uma dica, um filtro legal aí para ensinar com cobre, tá? Boa ideia, você me deu. Boa lembrança. Aí o bebê não dormia, chorava, chorava, chorava. Eu falava, fulana, né? Coloca a canção de São Miguel. Coloca a canção de São Miguel. Põe baixinho, né? Deixa o bebê sentir, né, aquela proteção, porque automaticamente eleva o padrão e São Miguel aparece lá, né, óbvio, né, aparece e purifica aquele ambiente e deixa o bebê tranquilo e ele dorme, né, tranquilamente, ele relaxa e a mamãe agradece, né, as mamães agradecem muito por essas dicas que eu dou. Outra coisa que eu costumo indicar é um energizador que eu faço também de rosa branca, para colocar em quarto de bebê, de criança, né? Tem sabonete de rosa branca, tudo preparado para esse fim, para as crianças, que são produtos preparados especialmente, sim, que não são antialérgicos, com um material muito maravilhoso, top mesmo, sabe? Então são feitos com muito amor e carinho para as crianças, tá? Adultos podem usar também, lógico, né? Mas quando eu falo para as crianças, é que eu tenho um cuidado mais nos produtos, né? Porque criança é muito delicada, tem a pele muito sensível, então eu tenho que tomar um cuidado especial, né? Respondendo Joab, o cobre é um filtro, né? É um filtro que atrai, mas que cria uma barreira protetora, né? Hoje mesmo eu preciso até trocar o meu, que tá uma vergonha, porque eu não troquei, mas não faz muito tempo, faz acho que 2, 3 dias que eu coloquei. Eu vou mostrar para vocês, peraí. Vou mostrar esse filtro poderosíssimo, poderosíssimo. Olha, ele simplesmente, olha, tá vendo aqui? Ele fez que tipo uma cascata, ele explodiu, né? O sal explodiu, saiu do copo, esparramou tudo lá no meu, ó, encheu minha mesa de sal, porque tá todinho sal, ó, tá vendo? Isso aqui do lado de fora é sal, do lado de dentro, olha, tá vendo? Tem uma pedra ali, que é a turmalina negra, o fio de cobre, ó, não vou nem colocar a mão porque ele tá carregadíssimo. Olha o sal em volta do fio de cobre e o sal,
né? Então, você pega um copo qualquer. Aqui eu sou cheia de onda, então eu peguei essa taça que eu acho ela linda, né? E como eu deixo ela exposta, mas pode pegar um copo qualquer, pode ser copo de requeijão, o que vocês quiserem. Coloca sal, né? Até quase faltando um dedo da borda, um dedo e meio aqui, né? Acho que parece que as letras estão na frente e não dá pra ver, né? Tá vendo? O sol tá nessa altura aqui. Aí eu espetei esse fio de cobre, tá? Eu tenho até um sem descascar aqui, eu vou mostrar o tamanho. Aqui, ó. O fio de cobre vem de material de construção, né? Eu descasco ele, eu torço bem, porque eles são várias camadinhas, né? São várias camadinhas, aí eu espeto dentro do copo com sal grosso, né? Coloco uma turmalina negra, deixa eu ver se eu tenho uma turmalina negra, tem uma aqui, ó. Tem uma pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Não importa o tamanho. Coloco sal, espeta sem esse revestimento, né? Só o cobre e coloca a pedrinha e põe. Não precisa fazer oração, não precisa decretar nada, não precisa determinar nada. Olha a quantidade de sal. Não precisa fazer nada. Deixa lá. É um filtro, viu, Joab? É um filtro que vai absorver até pensamento negativo de pessoas. Inveja, quando a pessoa tá falando mal de você, ops, o copo vai lá e o cobre vai lá e puxa tudo, né? As meninas que estão comigo, né, que elas fazem, que eu ensino, né, e elas me mostram também, é assustador, né? O pensamento das pessoas, o sentimento das pessoas, e a gente acaba precisando de um pouco mais de proteção, né? Porque senão como que nós vamos fazer? E Deus já fala, ó, já ensinei, se cuidem aí, né? Não é verdade? Falando em Deus, né? Eu falei no começo, né, que eu sou espiritualista independente, né? E como que eu lido com essa... Eu falo bastante, transborda com vontade, é verdade. Tenho até no quarto. É isso aí, Jaque. Eu também, eu tenho um aqui no meu espaço e tenho um na sala, que aqui é minha casa, né? Mas esse espaço é exclusivamente de trabalho. Então, transborda mesmo. Esse aqui foi assustador, mas esse aqui eu vou contar. Eu ganhei um presente e eu estava desconfiada daquele presente. Só que eu gostei do presente, eu gostei e eu não queria jogar fora. E não precisa, né? O que que eu fiz? Eu vim aqui na minha mesa, coloquei o presente aqui em cima da mesa e pendulei, né? Eu trabalho com radiestesia, trabalho com pêndulo. Perguntei para o pêndulo, né? Eu abro, eu consagro o pêndulo e pergunto, né? Eu falei assim, tem alguma negatividade nesse presente? E, né? Obviamente tinha, né? Muita negatividade, que foi a hora que explodiu esse salto, né? Então, depois, eu deixei ainda, porque eu trabalho com muitas pedras, né? E eu peguei e enrolei nessa daqui. Ai, Jaque, como chama essa pedra? Fugiu o nome. Nossa, deu um branco agora. Eu enrolei o presente, né, aqui e deixei na minha mesa e com o pêndulo eu fui tirando. A selenita, é verdade. A selenita, tem alguns aqui que eu uso muito, essa pedra. Esse cristal, né? Aí eu coloquei também dentro de um gráfico de radiestesia, porque eu trabalho muito com a radiestesia, e eu coloquei um gráfico desimpregnador. Então, eu coloquei o gráfico, coloquei o presente envolvido nessa pedra e pendulei bastante negativo. A hora que ele parou, que começou a girar, deixei ele girar bastante positivo, né? Bastante mesmo. Aí depois deixei e fui dormir, né? Deixei aqui a noite inteira vibrando e trabalhando. Quando foi no dia seguinte, né, antes de começar o trabalho, tal,
só pediu para ele passar embaixo da água com sal, né? E depois passar alfazema, eu podia usar. Que agora, de um presente que talvez poderia me fazer mal, agora me protege, né? É só a gente saber lidar com as coisas. E não achar que tudo é tão ruim para nós, que tudo é tão prejudicial. A gente tem o dom dentro da gente de transformar, de transmutar as energias. Mas você vai falar, só tem dica. Você trabalha com radiestesia, você não faz nenhuma leitura, né? Não faz nada para resolver esses assuntos, né? Então, eu trabalho com a mesa radiônica, a diapometria akáshica, né? Onde entra, eu tenho as visões e transmito, né, o que eles falam para mim de vidas passadas, do futuro, e também sobre os nossos ancestrais, nossos antepassados. Eu vou lá procurando e tal, teu fractal de alma, e vamos curar, vamos trabalhar para você se livrar, literalmente se curar, né, se beneficiar daquilo. Então, eu faço duas leituras muito importantes, que dentro dessas leituras tem outras leituras importantes, que eu tenho uma gama muito grande de material de trabalho, né? Então, dentro dessa leitura de apometria akáshica, eu trabalho muitas outras, né? Eu faço divórcio energético, eu trabalho com a leitura dos salmos, a terapia dos salmos, eu trabalho com o que mais? Nossa, é tanta coisa. Oh, meu Deus, cadê o nome da toalha? Tá aqui. Tá tudo aqui embaixo na minha mesa, ó. Radiestesia terapêutica, com gráficos. Então, tem muito, eu alinho o chakra, harmonizo tudo, né? Isso dentro dessa leitura grande que eu faço. Uma leitura maravilhosa, que eu acho que quem nunca fez... Não, essa não é equilíbrio, a CIE que eu tô falando, A CIEC é Sistema Integrado Estelar completa, então ela tem várias outras leituras, que eu não estou com ela aberta aqui, senão eu estaria olhando e falando, fluindo, mas tem muita coisa, muita coisa. Então, e essa daí é grande, quem nunca fez, quem tem curiosidade, às vezes a vida não anda, a vida tem bloqueios, se repetem situações, várias situações e repete, fala, poxa vida, eu estudo, eu faço MBA, eu me qualifico, né? Eu peço para Deus me capacitar e não aparece aquele emprego dos sonhos, aquele emprego que vai me dar independência, vai dar qualidade de vida para minha família, né? Para os meus pais, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu companheiro, meu marido, né? Por que não? Não é porque ele é homem que ele tem a obrigação de estar carregando, né? Um navio, todo mundo junto dentro, vamos caminhar juntos, né? E é o bacana o casal estar em harmonia, os dois estarem trabalhando, ganhando bem, né? E tendo essa qualidade de vida. E a harmonia, os relacionamentos, né? A harmonia familiar, amigos, né? Nós precisamos estar em harmonia com tudo. E às vezes as coisas acontecem muito repetitivamente, coisas negativas, coisas que prejudicam, que nos entristecem, que nos aborrecem, que nos desanimam, né? De verdade, o que está acontecendo? Toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu vou te apresentar essa mesa, a CIEC, né? Que é Sistema Integrado Estelar completa, né? Com os nossos amados irmãos arcturianos, né? Que são seres elevadíssimos, né? E boníssimos, né? De uma bondade infinita. Eles vieram para ajudar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, e trouxe a tecnologia para nós, uma coisa que nós estamos conhecendo agora, eles já desenvolveram isso há milênios, e eles estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, eu faço esse tipo de leitura, esse tipo de trabalho, tudo apoiado no conhecimento deles, né?
e na permissão, né? Eu permito e eles me ajudam, né? Eu dou a permissão e eles me auxiliam, eles me mostram. E essa leitura é muito bonita, né? Ela é muito assim, a gente consegue tem visões lindas e fluem, né? Fluem de uma forma assim surpreendente que eu entro naquela história e a pessoa percebe tudo junto comigo. É maravilhosa, é linda, é linda. Existem muitos colegas terapeutas que fazem essa leitura akáshica, cada um tem um método diferente. O meu é emocionante, eu só posso falar pelo meu, tá? É emocionante. Pessoas se reencontram aqui dentro do meu espaço, né? É um momento de muita emoção, de muita alegria e muita paz. Todo mundo que sai daqui fala, eu tô muito leve. Eu acho que agora minha vida vai fluir porque eu senti que estavam saindo coisas de mim e que o que me atrapalhava já não vai atrapalhar mais, já não existe mais, né? E tem uma outra leitura que ela é mais simples, né? Que chama Equilíbrio Violeta. É uma leitura quinzenal, né? Meus clientes, eles me contratam para fazer essa leitura de forma quinzenal, cada 15 dias eu faço o equilíbrio completo, né? Eu harmonizo tudo, né? Chama a trina, os chakras, o chakra dominante, a aura, eu vejo a frequência, que vibração ela está vibrando, eu elevo aquela vibração na mesa. Então é um trabalho também muito maravilhoso, muito compensador. É um trabalho que, assim, eu acho que as pessoas deveriam ter para manter a vida mais plena, mais leve, né? Deveriam, tipo, contratar. Eu gostaria de ter esse benefício na minha vida, porque é uma forma da pessoa viver com mais leveza, né? Esses sintomas todos que eu falei aí, de mal-estar, nervosismo, irritação, pesadelo, tudo aquilo que eu mencionei, a gente já resolve, né? Porque eu faço essa leitura a cada 15 dias para alguns clientes, né? Então, de que forma, Rô, como que é que funciona essa leitura? Esse equilíbrio violeta, ela funciona de uma forma, parece que travou, né? Esse equilíbrio violeta, ela funciona de uma forma quinzenal. Então, eu faço pacotes e a pessoa contrata, ela nem precisa se preocupar. Eu faço, já tenho tudo agendado, eu faço a leitura e envio, né? Uma anamnese para a pessoa ir acompanhando para ver como ela tá. E agora eu entreguei uma, foi muito interessante, né? Porque na chamatrina, são as três penas que tem no nosso coração, né? Uma pena azul, uma amarela e uma rosa. Cada uma representa uma coisa. O azul é a vontade de Deus, que vem do raio azul. O amarelo é a sabedoria, discernimento, que é do raio amarelo. Estamos falando de fraternidade branca, tá? Para quem nunca ouviu falar, estamos falando de fraternidade branca. E a pena rosa, que é o amor incondicional, né? Então, o ideal é que as pessoas estejam vibrando 50% em cada um, né? É o equilíbrio, é o equilíbrio. Aí eu fiz uma leitura e a leitura estava a chama azul, né? 20%. Aí a pessoa fala assim, mas o que é essa chama azul? A chama azul é a vontade de Deus, né? E fé. Ela falou, ixi, eu tô em fé. Eu falei, não, aí eu expliquei. Porque não é assim, eu não vejo só os números e falo, eu dou feedback. No caso dela, assim, a pessoa em questão, que estava com o raio azul, a chama azul baixa, estava 20%, a questão dela é assim, ela está, de certa forma, sendo forçada a frequentar uma religião que ela não acredita. O foco dela é Deus em mim, né? É Deus em mim. Então, essa pessoa vive plenamente sabendo que Deus habita nele. Ele respeita, né? Que é assim, sobre a questão religiosa,
né, do meu cliente, e ele estava explicando que esse meu cliente ele se sente feliz por ter, né, Deus em si, né, que é o que eu pratico, Deus em mim, é o que eu carrego comigo. Eu não tenho nenhuma religião, né, respeito todas, né, respeito todas, mas eu trabalho de uma forma que eu procuro purificar, né, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações, né, as minhas atitudes e comportamentos, para que eu não, assim, cometa erros que venham afetar o meu bem-estar pessoal, físico, espiritual, né, e emocional. Que é assim, sobre a questão religiosa, né, do meu cliente, e ele estava explicando que esse meu cliente ele se sente feliz por ter, né, Deus em si, né, que é o que eu pratico, Deus em mim, é o